Olá, estamos de volta com Assim Pode. E hoje, puxa vida, como presidente da Associação Comercial e Industrial de Mojimirim, eu recebo duas pessoas maravilhosas, duas pessoas incríveis, o Walter Poletini e o nosso querido Sidney, pessoas que vão falar para nós de um tema importante. Primeiro, vamos comentar do MAN, né? Um museu que eles criaram de arte moderna de Mojimirim, que é fantástico, cheio de novidades e muito interessante de visitar. E nós vamos falar também sobre a possível exposição de presépios. Agora, se você gosta do nosso Assim Pode, dá um clique aí no sininho, dá uma olhadinha, anota porque nós temos muitas novidades. Então, sejam bem-vindos. Walter Poletini, por favor, se apresente. Bom, eu creio que não preciso muito me apresentar, porque eu sou de Mojimirim, nasci em Mojimirim, cresci em Mojimirim, estudei em Mojimirim, deixei um pouquinho para estudar um pouco fora, mas voltei, estou em Mojimirim, estou aqui para prestar serviço para o Mojimirim. Tá? Então, sou uma pessoa conhecida, estive por 35 anos funcionário da Câmara Municipal. 35 anos? 35, dos quais 30 anos como diretor-geral da Câmara. Né? E me envolvi muito com a parte artística, trabalhei muito, fundador dos salões de artes, do Espaço Manifesto. Né? Então, estive presidente, estou presidente do Clube Recreativo, que mais? Você é membro do SEDOC, né? Do SEDOC, dos fundadores do SEDOC de 1995, já vamos fazer 30 anos do SEDOC. Eu e a Carmen somos os restos do SEDOC, vamos dizer assim. Vamos deixar um abraço para a Carmen, que está ali machucadinha com o braço dela, mas está ficando ótimo. E o Sidney? Conta um pouquinho do Sidney para a gente. Assim, eu, diferente do Walter, eu venho de fora, eu sou natural de Presidente Prudente, oeste paulista. Eu vim para cá em novembro de 1994, eu fui ferroviário por 10 anos. Eu vim trabalhar na extinta FEPASA, a Ferrovia Paulista. E eu fui o último ferroviário, a atuar em Mogi Guaçu, né, na estação que fica ali no Jardim Paulista. Eu atuei também com o Walter por 10 anos no turismo. E aí a gente resolveu dar uma guinada em nossa carreira, né, deixar o turismo de lado e nos dedicar às artes. E aí surgiu o que você já falou, que é o MAN. E conta para mim, como que surgiu essa ideia do MAN? Né? Da onde veio? Como que foi essa união também de vocês para conseguir consolidar um projeto maravilhoso? O MAN é um sonho meu de 40 anos, assim diria, né? Desde os anos 80 que eu comecei a me envolver com as artes em Mojimirim, desde o movimento do Espaço Manifesto, desde aquela ocasião, eu sonhava em um dia poder montar um museu. E eu brincava com o Tório, vamos ver quem vai fazer museu primeiro. Né? Mas, e aí fui comprando obras de artes, cada lugar que eu viajava ia comprando souvenirs, ia juntando. Né? Então, com o passar dos anos, eu sempre pensando em um dia poder montar um museu para mostrar para a comunidade que é importante você ter as coisas. E depois, em 99, eu fiquei viúvo, tive uma grande tristeza, mas aquele sonho não terminou. Aquele sonho continuava, a Altair me apoiava muito nisso, e eu dei uma parada nessa parte de pensar no sonho do museu. Aí, quando o Sidney veio trabalhar na Encator comigo, e ele, numa das viagens, ele falava, mas viajando, vamos dizer, Santorini, nós estávamos em Santorini. Falei, mas que beleza de lugar, não? Isso é o sonho de você ter um museu que possa mostrar essas coisas. Quanto que você quer isso? Falei, eu sempre sonhei minha vida, né? Isso em 2017. Nossa. Né? Então, nós vamos montar um museu, vamos correr atrás, né? Ah, saiu assim do... Nelson, perdão, Walter, porque precisava de uma força, né? Então, digamos assim, eu tenho a força e ele tem o cérebro. Né? Não que eu não tenha cérebro, né? Então, algum canto aqui eu tenho talento, né? Claro, não vou negar. Mas essa passagem que o Walter contou foi muito interessante, porque nós estávamos fazendo um cruzeiro pelas Ilhas Gregas e a gente estava em Santorini mesmo. E nós olhávamos da parte de cima
e víamos as cúpulas azuis, as casinhas brancas, né? Um cenário muito bonito. E o Walter falou, poxa, lembra um presépio. E começamos a falar de presépio. Ele falou, poxa, tem uma coleção tão linda de presépio, não tem onde colocar esse presépio. Então, nada melhor do que um museu. E eu percebi assim o que é o brilho nos olhos da pessoa, né? Então, quando a gente conversa com a pessoa, que vê o brilho nos olhos dela, a gente vê o quanto ela ama aquele assunto, ela se dedica àquela vida, ou fala de uma pessoa. E eu percebi que o olhinho do Walter brilhava quando ele falava do museu. E eu fiz essa pergunta para ele, eu falei, Walter, o quanto você quer um museu? Ele falou, quero muito. Eu falei, então tá, eu vou te ajudar, vamos criar um museu. E daí por diante, ele pode falar melhor. E nós tivemos, inclusive, para ter o museu aqui em Mojimirim, nós tivemos um ensaio, vamos dizer assim, né? Teve uma prévia antes. Teve uma prévia, por quê? A gente viajava muito e voltava cansado, levava um grupo, 40 pessoas cada viagem. Fui a Israel 7 vezes, então, 7 vezes com 40, você veja quantas pessoas que dá. Bom, aí eu comprei uma casa, nós compramos uma casa em Monte Alegre do Sul para descansar. Tá? Esse era o motivo. Lá era o refúgio nosso, porque você trabalhava a semana toda, tinha agência para tocar, quando não estava viajando, a gente recorria para Monte Alegre para descansar. E isso em 2014 nós compramos essa casa. Bom, a gente ficava sentado, lendo, vendo TV, e lá você conhece a casa, conhece o nosso espaço, dava com frente para a rua. As pessoas chegavam, o que tem na cidade de Monte Alegre para se ver, para se conhecer? E a gente pensava, não tem nada, né? Puxa vida. Então, e o Sidney foi uma pessoa apaixonada, depois ele conta pela Frida Kahlo. Quem sabe se não rola um próximo podcast? Quem sabe, a Frida foi o princípio. O laboratório. Foi o laboratório que nós tivemos, né? E nós, então, fizemos uma viagem ao México, estivemos na casa da Frida Kahlo, lá em Coyoacán, e a gente já estava comprando souvenirs, obras de arte, de releituras sobre a Frida Kahlo. E tem que ir levando para a Casa Azul, levando para Monte Alegre. Aí nós decidimos, em 2018, a criar a Casa Azul da Frida Kahlo. A casa de vocês deixou de ser a casa de descanso para ser mais uma casa de um espaço cultural. De trabalho. Pintamos a casa de azul, das cores, igual do México, tal. E organizamos, em 2018, um grande evento no mês de novembro, época do aniversário do Sidney, que era a Festa dos Mortos. Nós organizamos um grande evento em Monte Alegre e abrimos a casa à visitação pública. E fizemos um evento na Câmara Municipal de Monte Alegre, que é na frente da casa, e levamos artistas para apresentação, e foi ótimo. E a casa ficou aberta de 3 de novembro até meados de março. Né? Inclusive o cônsul do México em São Paulo encostou o carrão dele lá. Chegou a visitar? Com chapa azul e tudo. Puxa. E esteve lá, ficou 2 dias em Monte Alegre, lá quase conosco, né? E vendo o interesse da população, das pessoas sobre a vida da Frida Kahlo. E aí nós decoramos a casa com objetos feitos pelos artistas do Brasil, sobre a Frida Kahlo, alguns objetos que nós trouxemos de fora, do México inclusive, e pusemos na casa. Foi aí que a gente fez um museu sobre a vida da Frida Kahlo. Frida Kahlo. E daí caiu no gosto do povo. Então, como nós tivemos, entra-se por uma rua e sai na outra rua. 10 mil pessoas visitaram. Falei, pronto. 10 mil pessoas. Bom, aí com esse ensaio... No primeiro ensaio, 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Com isso, nós já pensamos, já veio aquela ideia de se criar um museu que já estava imaginado, pensado há muito tempo. E nós chegamos até em Monte Alegre a ver um terreno de 12 mil metros. Quase que ele foi construído em Monte Alegre. Quase. Olha. Mas o museu foi para Monte Alegre. Mas eu falava para o Sidney, nós somos de Mojimirim, eu sou de Mojimirim. Puxa vida, é uma ofensa você deixar a sua cidade, como muita gente faz, deixa a sua cidade para construir fora, ou para fazer alguma coisa para fora. Eu precisaria fazer alguma coisa em Mojimirim. E estava negociando o terreno quando a dona Eliana Ribeiro, que morava onde é o museu atualmente,
ela e as 3 irmãs. As 2 irmãs tinham morrido, só estava ela com a cuidadora, mais de 100 anos, que morava com ela aqui. Ela falava: Walter, eu preciso mudar para Santos com meu irmão, que é delegado de polícia, ele é aposentado, eu preciso mudar para lá. E como eu sei muito que você quer fazer esse museu, então eu proponho vender essa casa para você, porque eu sei que você não vai derrubar. Ou seja, a própria dona da casa te procurou para oferecer o espaço. Que coisa linda. Eu te dou um desconto para você. Meu Deus do céu. Deu desconto. Ela falou que eu iria pagar para a imobiliária para vender, eu dou desconto para você nas coisas. Foi aí que, em plena pandemia, 24 de junho de 2020, nós sentamos e batemos o martelo, fiz o contrato de compra e venda da casa. E daí a história a gente continua depois. Puxa vida. É isso daí. Por isso que E sai o Sidney ali. você junto. Porque, na verdade, não existe uma receita pronta para você criar um museu. É muito difícil, na verdade. Aliás, quando você leva para certas pessoas do poder público, as pessoas até estranham, na verdade. Falei, mas um museu, enfim. E tem que ter muita coragem, porque alguns amigos mais próximos, quando nós comentávamos a respeito do projeto, falaram, mas vocês têm certeza, um museu? E o que acontece? Mas esse sonho estava muito intrínseco, estava muito firme, muito alicerçado na ideia, na cabeça do Walter. Então, sim, era um museu. E algumas pessoas até queriam que a gente fosse viajar mais, fosse conhecer mais países, né? Mas não, a ideia do museu estava assim, muito cravada, então era isso que a gente queria. E desde o primeiro processo, né, que nós estávamos em Juazeiro do Norte, nós fomos fazer como é que a gente pode falar? Uma expedição. Nós vamos fazer uma expedição, a palavra correta é essa. Por quê? Nós chegamos no Cariri, que é o sul do Ceará, a intenção é ir até Fortaleza, passar por Natal, João Pessoa e Recife, e depois voltar para Mogi, garimpando arte popular brasileira. E o que acontece? Aí veio a pandemia. Então, a primeira dificuldade que a gente teve quando nós falamos assim, vamos criar um museu, o que parecia ser fácil, pronto, já veio uma pandemia para falar, meu amigo, se você tiver que desistir, tem que ser agora. E como o Walter citou, em plena pandemia, dia 24 de junho de 2020, nós compramos o imóvel. E aí, mesmo com a pandemia à tona, iniciamos o processo de tombamento, né, Walter? Porque era um prédio antigo e o Walter foi presidente do SEDOC, então nada mais justo que a gente ter um prédio histórico na mão, da nossa posse, é um prédio privado, e você tombar. De 1910. Isso, o estudo que nós levantamos, né, inclusive foram 3 famílias que moraram, a família Nassif, a família Marangoni e, por último, a família Ribeiro. Então, o que acontece? Lá atrás, eu não sei, a pandemia foi uma coisa assim que mudou completamente a maneira da gente pedir comida, a maneira que a gente se relacionar com pessoas. Mudou muita coisa e muita coisa também deixou de ser continuada. E imagina nós que nem estava só no embrião a questão do museu, e aí vem uma pandemia desse tamanho. Então, era motivo para desistir. Então, quando a gente fala do museu, as pessoas não fazem ideia da grandeza que é esse projeto, porque a gente pode falar que ele sobreviveu a uma pandemia, né? Porque nós tínhamos motivo de sobra para desistir. Mas, durante a pandemia, no início da pandemia, nós falamos, não, nós vamos criar um museu. Interessante. E agora, por exemplo, você já consegue fazer uma avaliação da importância desse museu para Mojimirim e até para a nossa região? Sim, Nelsinho, é muito fácil fazer esse museu, por quê? Há pouco tempo atrás saiu uma matéria na Folha de São Paulo e o Walter começou a assinalar os melhores museus do mundo, os 20 melhores, né, Walter? E o Walter conhece todos. Mas agora, quando a gente desce para uma escala um pouco mais comum, nós vamos em museus geridos pelo poder público, museus privados, então a gente vê vários níveis de museu e vários estados do museu também. Então, o que acontece? O Brasil tem um problema crônico que é apagar a memória. Então, a gente consegue apagar a memória com muita rapidez. Então, se você que é de Mojimirim, você pode falar melhor os casarões que nós tínhamos no centro. Vamos citar o Casarão Amarelo. Ninguém nunca mais cita, porque ele caiu no esquecimento. Então, a gente conseguiu apagar ele da memória com uma facilidade muito grande. Então, uma das finalidades do museu é não deixar a história ser apagada. No nosso caso, até quando vêm as escolas nos visitar, um dos pilares que a gente fala, uma das nossas falas principais, é especificar quais os tipos de museu que existem.
Então, nós temos museu da língua portuguesa, nós temos museu de arte sacra, museu de arte popular, museu do futebol, museu de antropologia, de história natural, e o nosso é um museu de arte. Olha quantos museus eu falei, fora o museu da fotografia, enfim, é uma infinidade. Então, dentro desse contexto, é até engraçado que as crianças chegam e falam assim, mas tem dinossauro aqui dentro? Então, a gente começa a trabalhar com essa linguagem simplificada, dizendo o que é um museu, qual é o tipo do nosso museu. Então, por exemplo, chega um grupo de 40 crianças, a gente pergunta quem está visitando um museu pela primeira vez. Então, num grupo de 40 crianças, 40 levantam a mão. Então, a gente vê assim que, dentro do passeio de uma família, o museu não está incluso. Não está incluso. Então, não estava, né? Não estava, né? Porque agora a gente agora conseguiu aí mudar esse perfil. Então, Nelsinho, a importância de um museu hoje dentro de uma sociedade ela é fantástica. Um estudo recém-lançado na Suíça, ele aponta que médicos que tratam pessoas com problemas neurológicos, psicológicos, eles prescrevem a visita a museu. Então, vamos lá, vamos falar de uma importância para a saúde mental de uma pessoa. Então, a gente sabe que a Europa é um país mais avançado em relação ao nosso país, que é uma nação nova, um país novo. Então, a gente sabe que a importância do museu ela é incrível, é fundamental. Então, existe a importância, sim, do museu numa sociedade, numa cidade, num estado, no país e na vida das pessoas. Então, a gente está conseguindo atender esse público. Até pouco tempo atrás, nós vimos uma profissional da área da saúde, ela estava com um menino e uma menina, que são irmãos. Eu perguntei, poxa, você por aqui há tempos eu não te via. Você está passeando? Ela falou, não, eu estou fazendo terapia. E aí ela falou, vocês têm um museu que ele é claro, ele é cheiroso, ele é limpo, bem iluminado, e as obras elas não têm apologia a sexo, a violência, é muito lúdico e pedagógico. Então, é um convite, sim, para mim trazer meus pacientes aqui. Olha. Então, a gente sabe que existe um longo caminho a ser trilhado, né? Até porque eu e o Walter não vamos viver para sempre. Então, quando a gente fechar os olhinhos, a gente quer que exista um corpo administrativo que capta recurso para poder manter o museu aberto. Então, aproveitando essa deixa aí, né, nós precisamos falar aqui dessa parceria agora da futura exposição de presépios. Né? Exatamente uma curadoria do MAN. Eu queria que vocês comentassem o que nós podemos esperar desta exposição de presépios. Bom, muitas vezes, eu já fiz várias exposições de presépios. Eu tenho em torno... nossa coleção, agora fala que é a nossa, porque é pertence ao MAN. Pertence ao MAN, não é minha mais, né? Por isso que o MAN não tem nem nosso nome. O MAN não é nosso, o MAN é da cidade. Então, todo o acervo que tem no MAN, que eu tinha, passamos tudo para o MAN. Então, nós temos mais de 500 presépios. 500 presépios? Do mundo todo. Cada lugar que eu viajava pelo mundo ia comprando presépios. Tem da Arábia Saudita, tem do Dubai, tem do Vaticano, né? Tem presépio de todos os materiais, ouro, até ouro eu tenho, né? Que em Ouro Preto eu consegui comprar um presépio de ouro, custou caro, mas eu tenho presépio de ouro. De ouro e de ouro preto. Ouro preto. Olha, dentro de uma pedra, né? Então tem todo tipo, bordado, origami, madeira. Então, com esses 500 presépios, eu já fiz algumas exposições. Fiz em Caraguatatuba, fiz no Museu de Arte Sacra de Campinas, fiz na cidade de Campinas, algumas cidades. Aqui em Mojimirim mesmo eu fiz 2 vezes. Eu fiz uma vez no Recreativo e fiz uma vez no Espaço Cultural da Balestro. Né? E a ideia era fazer exposição lá no MAN. Mas como a quantidade de presépios é grande, e não comporta, não tem espaço suficiente para tudo isso. Tá certo que nós temos muitos presépios pequenos, porque no início a coleção começou com presépio pequeno, e hoje nós temos presépios grandes. Né? Então, entendi. Inclusive em Caraguá, com segurança, com vigilância, foram furtados 4 presépios pequenos, mas isso, né, se a pessoa levou, é porque ela viu que interessava, mas a ideia não é essa. Bom, A ideia não é essa. A ideia não é essa. Venha, olha, pelo contrário, né? É que nem na natureza, a gente não leva pedra, não leva bicho, no máximo tira. Então, era para ano passado eu organizar uma exposição no MAN, mas nós desistimos devido ao espaço.
E, felizmente, a associação nos procurou para fazer uma parceria, por que não trazer os presépios para cá? Então, a gente vai levantar os presépios para trazer, para expor aqui. Perdão. Mais do que uma parceria, Nelsinho, no meu ponto de vista, é uma oportunidade que a gente tem de mostrar a diversidade de materiais que é possível se criar um produto. Então, a gente sabe que aqui a gente tem um núcleo de artesãos muito grande, né? Nós temos pessoas que admiram também as várias facetas das construções de obras. O próprio museu, o próprio MAM, é uma prova disso. Então, a gente... costumeiramente, as pessoas falam Museu de Arte Moderna de Mojimirim. E, na verdade, é o Museu de Arte de Mojimirim. Porque quando você fala arte, você fala várias técnicas. A gente tem arte moderna, nós temos arte sacra, nós temos arte naif, arte indígena, né? Enfim, arte contemporânea. Então, a oportunidade que a gente está tendo agora de trazer para a Associação Comercial Industrial de Mojimirim é essa representatividade, que nem o Walter mesmo citou, do material que é feito o presépio, né? E a distância que é feito esse presépio. Então, nós temos presépio do norte de Minas, nós temos presépio de São Paulo, nós temos presépio de várias regiões. Então, a gente quer... uma das nossas intenções é mostrar para o artesão, para as pessoas que fazem esse tipo de trabalho manual aqui em Mojimirim, que se inspire, né? Que não precisa fazer uma releitura exatamente igual, mas que tenha essa concepção de que é possível criar dentro do seu nicho que você atua. Eu te dou um exemplo. A pessoa faz amigurumi, né? Então, ela vê uma construção de um presépio de barro. Então, ela pode usar paleta de cores, ela pode o próprio formato em si, e ela trazer... ela está vendo um presépio de cerâmica, de barro, ela trazer para o material que ela trabalha. Então, talvez um dos pilares, uma das grandes intenções nossa, que eu acredito até que venha de encontro à intenção da Associação Comercial e Industrial de Mojimirim, é essa, de você trazer uma variedade de material e deixar disponível para que as pessoas que queiram, até as pessoas que não fazem, né, Nelsinho, por que não? Exatamente. Eu acho que um dos pontos é isso, né? O presépio, para a gente, para mim, pelo menos, é essa questão da representatividade da família, né? Da família ali, não só a família cristã, mas a família de todo mundo está representado ali. E a utilização de materiais diferentes nos posiciona que é possível produzir um presépio com qualquer tipo de criatividade. A exposição, eu acredito que nós vamos poder estar conduzindo para que os artesãos, os artistas se desenvolvam nisso e possam até trazer mais recursos para a cidade com oficinas melhoradas, com outras exposições e mesmo para as residências, né? Para que as pessoas voltem novamente. A gente tem que falar do comércio, eu acho que o foco nosso é o comércio, mas nós temos que trazer esse lado da família de Jesus Cristo, trazer o povo de novo para uma coisa mais de aconchego, de segurança. E eu acho que o presépio é uma figura que nos auxilia nesse ponto. Sem dúvida. Eu vou até mais longe, Nelsinho. Quando você pega um tema a ser explorado, geralmente o artesão ele estuda sobre. Eu te dou um exemplo. Em 2022, nós fizemos uma grande exposição aqui em Mojimirim e nós propusemos às artistas desenvolverem trabalhos sobre a Frida. Então, a primeira instância, eu não consigo fazer nada sobre a Frida. Calma, estuda. A pessoa que faz, por exemplo, assim, doces, ela falou, eu não consigo, eu não faço ideia por onde começar. Eu falei assim, poxa, a tradição mexicana é a pimenta. Você já experimentou fazer um doce, um chocolate com pimenta? Poxa, eu consigo. E o rótulo, faça um rótulo temático. Então, a pessoa estudou, acabaram desenvolvendo em vários segmentos que nós vimos ali a mercadoria exposta. Então, o presépio é assim também. Espera um pouquinho, por que eu estou fazendo o presépio? O que é o presépio? Então, entra nessa questão de estudar qual o sentido do presépio. Porque primeiro, lê, procura entender, sentir o que é o presépio e depois externar isso daí com o material que trabalha. A gente não quer que a pessoa migra, né, da sua escolha, da sua preferência de material para o material que ela vai ver. Não, o que eu quero é que ela veja e se sinta mais inspirada em produzir novos temas. O presépio é uma ponta assim, muito interessante, é um tema muito pertinente que toca o coração. Mas por que não dar uma sequência depois disso? Exatamente, essa é uma ideia... Relembrando sempre a família, né? Relembrando, Sempre isso. pensando que o Natal
é um momento de encontro da família. Exato. Celebrar a família em conjunto, né? E quando você traz para esse universo, por exemplo, assim, dentro da associação comercial, a gente não pode esquecer também que o trabalho manufaturado, o trabalho feito à mão, ele tem o seu valor e tem quem compra. Se você tem hoje 500 presépio, ou mais de 500 presépios, que você comprou. O presépio. Então, o que acontece? A finalidade da arte, agora voltando para o museu, a gente coloca uma peça na parede, uma obra na parede no armário, então a gente quer que aquela obra te toca. Então, a grande sacada do artesão, de quem produz um produto com as mãos, é justamente esse, que ele produz alguma coisa que me toca. E se me toca, claro que eu vou querer comprar. E uma coisa que a gente sonha aqui, por exemplo, todo mundo às vezes viaja no final do ano. E nós gostaríamos que com essa ideia do presépio, relembrar a questão da família, que as pessoas, as famílias convidassem os seus familiares para vir para Mojimirim, para que venham ver os nossos presépios, venham conhecer o nosso comércio e que a família se reúna, não em outra cidade, mas aqui, porque aí sim eu acho que o nosso objetivo é alcançado. Nelsinho, eu vou até mais longe. O ano passado nós tivemos um comparativo de pessoas que viu o que a Associação Comercial fez em relação às luzes de Natal e foram para uma cidade tanto quanto famosa, um roteiro turístico, e voltaram de lá, né, uma van voltou de lá decepcionada, falou, de Mojimirim está muito melhor. Então, a gente não pode criar essa expectativa de que a nossa iluminação de Natal é feia, o nosso presépio é feio e o do vizinho é bonito. Então, procura abrir os olhos do coração, né? Ver com um pouco mais de carinho, aliás, até para valorizar o esforço das pessoas daqui da cidade. Então, é um pressuposto muito bonito isso. É o que a gente está vendo no museu. As pessoas não massageando o nosso ego, mas as pessoas falando, né, o quanto estão felizes com a estrutura que nós montamos no museu. Então, Nelson, o que a gente quer trazer para a Associação Comercial é uma coleção de presépios que faça jus a esse espaço, que faça jus à nossa população, que faça jus aos comerciantes, as pessoas para virem aqui e falar, poxa vida, estamos bem representados. Puxa vida. Alguns presépios de qualidade, né, de coisas de nível. Por isso nós estamos discutindo quem... Não é fácil, né, Walter? Quem são os artistas que nós vamos convidar. Então, como a gente tem uma coleção boa de presépios, a gente conhece os artistas todos, então a gente pretende colocar uma qualidade diferente de presépios para que as pessoas possam ver, né? E coisas que não foram mostradas ainda. Tem presépios inéditos ainda. Presépios inéditos. Não podemos esperar uma seleção especial. Será muito bom, será muito bom, sim. Com certeza. A gente vai se esforçar muito. Assim como a gente se esforça no museu, eu acho que tudo que você põe o coração e você se dedica, sai bem feito. Né? Olha, puxa vida, o Assim Pode. Né? Como que ele está crescendo em termos de audiência? Então é bacana quando você tem bons profissionais por detrás da câmera, bom profissional na nossa frente. Então flui. Né? Então, se a gente traz as coisas com um pouquinho mais de carinho, a tendência é ser um sucesso. Olha, eu estou maravilhado com as posições de vocês. E espero que realmente a gente tenha uma exposição fantástica. Será um sucesso, com certeza. Você não tem dúvida disso, que vai ser um sucesso. Nós vamos ter muita visita. Muita gente. Nós queremos realmente fazer com que as pessoas da região venham. Não é só de Mojimirim. Sim. Mojimirim vai visitar? Vai. Mas a região venha conhecer essa exposição que será única. E se tudo funcionar, poderemos fazer outras. Sim. Mas essa primeira vai ser um marco. Vai, Nelsinho, até porque o que a gente tem, por exemplo, aí, com todo respeito, né, eu não me lembro, né, Walter, de alguma cidade na região que oferece uma exposição de presépio. Quem faz uma exposição bonita é a cidade de Itapiratiba, que faz, né? Sim. A igreja bem faz tradicional. Já há 20 Mas anos. Mojimirim, eu acho que vai ter uma exclusividade de uma exposição com esse nível aí. E olha que coisa boa. Eu tive conversando com o padre da Matriz, né? E ele pediu para que a gente montasse um presépio na frente da igreja Matriz, para não deixar ele escondido, para que a gente mostre para as pessoas vejam a família. Muito bom. Então nós vamos atender o pedido dele, vamos construir isso, vai ficar muito bonito. E se tudo caminhar do jeito que nós estamos indo aí, nós vamos construir ainda o manto de São José.
Opa, né? isso é grande, é um projeto É grande. um projeto maior que nós estamos aí elaborando, traçando os detalhes. Isso é um spoiler. É, Isso é um spoiler. eu não poderia ter dito, né? Mas, Não, mas tem que dar sim. A gente precisa desse contentamento, a gente precisa de boas notícias. então, nós queremos fazer um Natal diferente. Nós queremos que e que as pessoas convidem os familiares para vir para Mojimirim, para ver o manto de São José, para conhecer os nossos presépios, para ver a nossa exposição e outras exposições que nós estamos trabalhando aí para ser diferente. Mas não é um diferente qualquer, é um diferente da família. Nós queremos que Mojimirim volte a ter aquele símbolo, lembra da cidade de simpatia? Poxa vida, Não né? é difícil? Não é. Porque nós estamos trabalhando aqui os treinamentos, os cursos de atendimento, para que as pessoas cada dia mais fiquem simpáticas e mais acolhedoras. Eu acredito que nós vamos voltar a ter o título de cidade de simpatia. E o presépio, a exposição de vocês, vai fazer parte desse processo. Deus, Deus. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, né, para quem está assistindo a gente, de perseverança, de realização de sonho e até para vir para assistir essa grande exposição. A mensagem que eu deixo é que nós, do MAN, eu, o Sidney e a Érica, que são a nossa equipe do MAN, somos 3 pessoas, nós estamos muito felizes, porque a gente está sentindo que o MAN está realmente mostrando a cidade de Mojimirim. Nós estamos tendo um público muito importante de vários países, de vários estados, e uma visitação muito grande. Então, a gente fica muito feliz de estar acima da expectativa daquilo que a gente imaginava para o MAN. Muita gente fala, vocês são loucos. Eu posso ser louco, mas a gente está procurando fazer o melhor para a cidade e mostrar que Mojimirim tem gente que se dedica e que quer fazer. Tá? É isso daí. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Eu deixo um convite aqui para todos que ainda não conhecem o Museu de Arte de Mojimirim. Nós estamos localizados na Rua Doutor Elioa Sintra, número 399, bem no centro de Mojimirim, ao lado da Faculdade Santa Lúcia. É um museu que funciona de terça a sexta, das 9 horas da manhã às 18 horas e aos sábados, das 8h30 às 12h30. Sazonalmente, nós temos rodas de choro no museu, nós temos eventos musicais também, tudo gratuito. O que temos dentro do museu? Arte, quadros, esculturas. O nosso público principal, nós criamos o museu pensando nas escolas, então é um espaço lúdico e pedagógico. Nós estendemos também o convite às professoras, orientadoras pedagógicas, educadores, educadoras, diretoras de escola, diretoras de ensino, para trazer os seus alunos até o Museu de Arte de Mojimirim. E outra coisa também, os lares. Nós notamos que os lares de idosos aqui em Mojimirim, eles estão tendo um aproveitamento muito grande dentro do museu. Então, eu repito, o Museu de Arte de Mojimirim está na Rua Doutor Elioa Sintra, 399, no centro de Mogi. Muito bom! Então, esse foi mais um Assim Pode, e hoje recebendo essas duas personalidades, né? Walter Poletini e Sidney. Incrível, obrigado por estarem aqui. Obrigado a você. E você, que esteve conosco até agora, dá um toque no sininho, alerta, receba informações, porque o Assim Pode volta em breve.